Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E hoje, para variar, nessa nossa terceira temporada, mais um assunto novo, mais algo super importante que a gente ainda não tinha tratado aqui. Pois é, a gente está em quantos episódios? Daqui a pouco bate 100 episódios e a gente nunca falou sobre esse tema. E eu estou super interessado, super curioso em falar sobre análise de dados. A gente vai falar hoje sobre People Analytics com a Sabrina Vasconcelos. E não é sobre só isso não, hein? Tem muitos outros temas, afinal é muito bacana. Aqui a gente já conversou um pouquinho nos bastidores. E seja muito bem-vinda, Sabrina. É um prazer recebê-la aqui no MatrizCast para a gente bater um papo hoje aqui. Obrigada, Fábio. Para mim é um prazer enorme estar aqui, poder colaborar e contribuir um pouquinho com toda a minha trajetória, toda a minha jornada, tanto acadêmica quanto profissional. E espero aí poder atender todas as expectativas aí que vai estar consumindo, falando bastante aí, principalmente sobre o tema de People Analytics. Muito bacana, com certeza irá. Eu já estou aqui pronto com o meu caderno, né? E Sabrina, como eu te falei, a gente fala aqui com muitos jovens, com pessoas que querem entender mais sobre o mercado de trabalho, que cada vez muda mais rápido, né? Com novas profissões, novas oportunidades, muito atrelado à tecnologia. Então, assim, primeiro, conta pra gente quem é a Sabrina, como que ela se conectou com o People Analytics. Afinal, talvez tenham pessoas aqui que não saibam ainda o que é People Analytics. Então, assim como eu, né, que estou aqui para aprender. Então, conta como foi a Sabrina, a sua trajetória, até se conectar. Como que você faz hoje com o People Analytics? Ótimo. Eu vou dar uma resposta, talvez, de certa forma, meio poética, né? Porque eu já estou atuando com People Analytics já faz um pouco mais de 10 anos. Então, isso não estava tão sólido, principalmente aqui no Brasil. Né? O primeiro termo que surgiu ali com as ondas de análise de dados, desde a primeira onda com financeira, a segunda onda com marketing, agora economia de talentos. Nós chamamos de People Analytics, em alguns lugares fora do país chamam até de Talent Analytics. O primeiro nome dado foi HR Analytics, né? Então tinha um foco mais em resolver problemas internos do RH e com o tempo isso foi amadurecendo e conectou mais com o negócio. Então, eu costumo dizer que eu criei essa oportunidade, eu segui muito as minhas paixões, criei essa oportunidade, vim de uma trilha acadêmica muito ampla, que começou lá com a administração, comigo aqui, gostando de um monte de coisa, e não conseguindo definir, porque talvez isso não existisse, aí fica a dica para um monte de criadores criar novos cargos do futuro. A gente tem estatísticas aí comprovando que 60% dos cargos do futuro ainda não existe, né? Até pouco tempo atrás a gente não ouvia falar de podcast, de funções aí como youtuber, né? E hoje a gente tem em alta, então por que não, a partir desse canal, a gente incentivar e motivar oportunidades que não existem, assim como aconteceu aqui. E eu tive a oportunidade de, através de uma das empresas que eu trabalhei, trazer à tona, amadurecer, desde quando isso não era muito claro aqui, atuando numa frente de HR Analytics, numa das maiores empresas de tecnologia, consultoria brasileira, que é a Stefanini. Então eu tive essa oportunidade de estruturar, junto com o time, toda a área de HR Analytics, e fui tendo toda a minha trajetória aí com empresas, predominantemente do segmento de tecnologia, mas atuando com foco muito grande na utilização de dados para análise de comportamento de pessoas. Então, quebrando um certo paradigma de pessoas são números e quantos são números, né? O que a gente pode fazer que vai gerar valor e vai humanizar a vida dessas pessoas no ambiente de trabalho. Então, resumidamente, ali, vinda de trilhas de empresas, techs, fintechs, também multinacionais, como a Ingram Micro na divisão corporativa IBM, que a Ingram Micro é a maior distribuidora do mundo de tecnologia. IBM nem se fala como referência, né, de tecnologia. E atualmente estou numa startup de produtos de dados, que é a Dadosfera, que é presente aí aqui no Brasil, em Belo Horizonte e nos Estados Unidos. Então, eu vim de uma jornada aí liderando vários times de inovação de RH e também times de People Analytics, principalmente nas últimas Big Techs, né? Eu acho que respondendo uma das suas perguntas, o que é People Analytics, eu tenho uma resposta muito objetiva, tá, Fábio?
Sim. People Analytics, para mim, nada mais é que uma metodologia. Então, a gente já pressupõe que não dá para a gente ter uma ferramenta que resuma essa palavra, esse nome. Então, é uma metodologia de análise de pessoas através de dados para o negócio. Então, eu obtenho os dados para analisar o comportamento das pessoas, que vão tornar elas mais felizes, engajadas, produtivas, especialistas, pioneiras, e torná-las automaticamente produtivas e monetizadas. Então, é quase que uma troca através de uma metodologia. Uma troca honesta, humanizada, através de dados, né? Através de números. Muito bacana você contar essa história. Eu falei para você, Sabrina, né, porque eu estava aqui anotando as coisas que você estava falando, eu estava pensando numa pergunta. Aí você fez eu mudar completamente a minha pergunta só no finalzinho que você falou, e aqui eu tenho várias, eu preciso me organizar para que a gente consiga entender. Mas aí você falou uma coisa muito interessante, né, para nós aqui ouvintes. Você falou assim, entender o comportamento das pessoas para que a gente consiga deixá-las mais felizes, satisfazê-las em algum ambiente, que seja, para melhorar a qualidade, né? Pensando em usar os dados para melhorar a qualidade do cliente, né? Porque o cliente ou a pessoa em si saia mais satisfeita. Tem um ponto, né, que a gente aqui já discutiu várias vezes o que é dado e tudo mais. Só que quando você vai analisar comportamento humano, né, vamos supor que a gente vai estar lá analisando se o seu cliente vai bem, ou vamos pensar numa pessoa, vamos pensar em escola. Vamos pensar em escola, que aqui é um ambiente escolar. Aí você vai tentar fazer um sistema que começa a prever, né, a nota do aluno no Enem, por exemplo, se aquele grupo de pessoas vai bem ou não, e aí você coleta os dados ou não. Mas tem muita coisa, falo isso por experiência, né, minha experiência acadêmica, eu tive 2 fases na minha experiência acadêmica. Uma fase que eu fui mal e uma fase que eu fui muito bem. Fui muito mal na primeira, na verdade, a outra muito bem. E tudo isso tinham coisas ligadas a um contexto emocional, a um contexto social que eu estava passando no momento, coisas que na minha cabecinha nesse momento eu não imagino como dados. E o que eu quero perguntar é o seguinte, é um desafio quando você vai falar de People Analytics, tentar entender o comportamento das pessoas, uma forma, né, de modelar o gosto delas, você consegue, né, modelar esses fatores externos, né, coisas que talvez não sejam dados, a pessoa, se ela brigou com a mulher, com a namorada, né, a mãe deu uma bronca, deu castigo. Como isso entra na análise de dados? Ou isso é, por exemplo, algo que realmente não tem como modelar e a gente tem que lidar com isso e conseguir mesmo assim entender o comportamento? Como cientista de dados, head, né, ou RH, como é chamado, eu sou até suspeita para dar essa resposta, né? Mas é completamente possível você não só analisar e ter indícios de melhores caminhos para você desenvolver e direcionar essa pessoa, como também é totalmente possível e acontece no dia a dia nas empresas que realmente estão dispostas a quebrar alguns paradigmas, viver algumas mudanças e ter uma vida realmente ali com os colaboradores de forma humanizada e ao mesmo tempo produtiva e monetizada. Produtividade e monetização caminham junto, né? Eu costumo até dizer que data-driven monetização é uma coisa só, mas isso tem que acontecer com um ponto de partida que é utilizar ferramentas de coleta, seja uma ferramenta de one-on-one, se um Excel da vida. Você tem uma empresa aqui, e essa empresa a gente começou com Excel, eram mais de 13 mil colaboradores. Comece pelo começo, comece devagar, entenda aquilo que você quer analisar, sinta a dor daquilo que você quer mitigar, quer resolver, vá realmente na causa raiz e siga adiante. Pequenos passos se tornam grandes quando você chega no seu objetivo. Então, você pode utilizar Excel para fazer uma coleta de dados de ocupante, cerimônia de ocupante, que é uma ferramenta muito poderosa de desenvolvimento. Você pode utilizar plano individual de desenvolvimento, o famoso PDI. Você pode ter as suas avaliações internas, são AVD. Você pode ter desde a origem dos dados, com um candidato que ainda não é um colaborador, é uma coleta de algum comportamento, quais são as características demográficas dessa pessoa, que traz o comportamento da região que mora, do grupo de gerações que ela participa, que ela existe, que ela está, de gênero, entre outras características que você pode
recomendar e estruturar todo um plano mais orientado a dados. Eu pego ali todas as variáveis dessas ferramentas, por exemplo, e crio as minhas estratégias próximas aos líderes, próximas às áreas e próximas principalmente do negócio. Muito bom. Então a estratégia, né, de você coletar, isso é uma coisa muito importante, né? Como você falou aqui, eu anotei como coletar, né? Onde você vai extrair esses dados, né? Eu acho que a forma como isso é feito, né? Eu acho que talvez seja até o mais importante, porque eu mesmo já me passei em problemas, não assim de ciência de dados, nem nada, mas que muitas das vezes a gente volta no ponto, mas esse dado é confiável, né? Como que a gente está pegando isso, né? Um sensor, alguma coisa que está vindo informação para a gente, né? Às vezes até no próprio trabalho, né? Pode ser um bate-papo, né? Chega uma informação, uma vez chegou uma informação para mim, eu falei, nossa, mas quem que falou isso para você, né? Qual que é a origem dessa informação que você está me passando, né? Isso é sempre importante a gente entender, né? Por onde a gente trabalha. Agora, a gente teve um episódio aqui, Sabrina, falando sobre mobilidade elétrica. Aí a gente correu sobre mobilidade elétrica com um super convidado, que era o Mauro Andrassi, e ele falou que ele trabalhou 40 anos com mobilidade. Então, assim, ele viu desde o começo que era só aquela ideia de automóvel, e hoje você tem a ideia de se deslocar, não necessariamente, nem precisa você ter algo, né? Você só quer se deslocar, pode ser um transporte compartilhado, uma bicicleta elétrica, um veículo elétrico, enfim. É um outro conceito. E eu estou falando isso por quê? Você falou um pouco sobre pessoas, né? A gente entende também um pouco da área, por exemplo, de recrutamento, né? Dessa área de RH, né? Que a gente tem nas empresas. Como você vê que essa inserção de tecnologia mudou a forma, se é que mudou, a forma de trabalho dessas pessoas, né? Desse sistema? Como isso muda, né? Você tem mais ferramentas agora para entender as pessoas? Ou como que funciona isso nas empresas agora que a gente tem um RH com muita tecnologia? É isso? Tendência é essa, a gente começar a entender como que as ferramentas podem trabalhar para nós, ao invés de nós trabalharmos com as ferramentas. Eu acho que isso sempre foi um anseio humano. Acho que algumas áreas têm algumas resistências, né? Eu acho que muito cultural, né? Então, eu percebo que existem alguns RHs, eu dou aula também, então o público é muito misto, eu dou desde aula de um público predominante de RH com um público extremamente técnico para disciplinas mais técnicas, então eu consigo ter esse parâmetro dessas dimensões, e eu percebo que tem alguns paradigmas, tem alguns comportamentos que estão se desmistificando com o tempo, porque o mundo está cada vez mais digital, o mundo está cada vez mais orgânico, né? Então essa tendência de ter as ferramentas trabalhando cada vez mais para as áreas, seja ela qual for, RH, financeiro, marketing, comercial, seja qual for, é uma tendência inevitável. Eu acredito que os últimos anos, com tudo que aconteceu, que empurrou todo mundo para uma modalidade não tão comum, principalmente aqui no Brasil, acho que alguns países com climas mais frios, isso era mais comum, essa modalidade home office, né? Famoso teletrabalho. Já no Brasil não era tão comum, né? A gente tinha a questão do presencial muito forte, né? O que não exigia tanto dessa questão dos sistemas e das máquinas, né? Então agora existe esse movimento que vem muito nos últimos anos, com pandemia e tudo mais, e a gente tem um reflexo disso hoje, entendo como uma grande evolução, e sendo colocado esse canal Centro de Educação, eu acho incrível, porque a gente foi colocado para buscar cada vez mais canais poderosos como esse para aprender. Como que eu vivo esse cenário que eu nunca vivi na minha vida e que eu nunca fui motivada, incentivada, eu nunca tive esse espaço e agora eu tenho que viver assim do dia para a noite por uma questão crítica global. Então eu acredito que inovação na RH 4.0, com automatizações, com sistemas, com tecnologia, com inovação, são coisas que já estão acontecendo, vão acontecer cada vez mais, ver essa crescente tão forte aí de People Analytics mostra muito o quanto as empresas elas querem acompanhar e olhar, mesmo no formato home office, ou chamado híbrido, que burocraticamente não existe, né? Porque ou você tem um contrato presencial, ou você tem um contrato remoto, né? Mas tem essas idas periódicas, né? Isso vem com vários movimentos, né? Vem com esse movimento de querer acompanhar, de querer garantir a produtividade, mas também tem um outro comportamento que a gente
acabou acompanhando aí com os próprios dados de ansiedade, de doenças não muito citadas, como burnout, de demissões silenciosas, né? Seja ela voluntária ou involuntária, porque esse movimento foi expandido dado o comportamento de uma geração mais específica. E todos os pós tem os contras, e tem toda essa fase que a gente ainda está evoluindo e que as ferramentas tendem, e se não tendem, deve favorecer e tornar cada vez mais melhor, né? Não pior. Sim. Se tornar cada vez melhor na nossa vida, tá? Sim, esse é o objetivo. Você falando assim, eu pensei do fato da importância dos dados, porque assim, você falou de gerações, de fato muda. Gente, muda muito, né? Porque eu estava falando nos bastidores com você, né? A questão eu aprendi a acabar, você depois tem um chat LGBT, eu falei, cara, olha a diferença, como que você vai esperar que as pessoas sejam iguais? Não tem como, é claro que a geração vai ser diferente, a pessoa já nasce com outro cenário, com outras coisas, com outras ferramentas, com outras dificuldades, né? É mais fácil. Pode ser mais fácil nesse contexto, mas com certeza vai existir outras dificuldades e outras formas de se desenvolver. Então, assim, para mim, pelo menos, claro que existam essas diferenças. Então, estar sempre analisando, vocês vão conseguir entender esses comportamentos que vão estar sempre mudando. Né? Eu sempre escuto, essa talvez seja uma das frases que eu mais repeti aqui no podcast, em todos esses episódios, que uma vez eu escutei, eu sou péssimo para lembrar quem fala, mas tudo bem, que a pessoa falou assim, a coisa mais fácil, né, para você quebrar uma empresa é você fazer o certo durante muito tempo. Aquela pessoa que é aquela cultura daquela empresa que, mas sempre deu certo. Sempre foi assim, não, sempre foi assim naquele período. Se você não entender as mudanças e ir mudando, vai deixar de ser o certo ou vai deixar de dar certo. Então a tecnologia, para mim, ela é muito importante por isso também. Agora, Sabrina, você me falou uma coisa que eu vou usar agora esse podcast para tirar uma pergunta minha, assim, ó, que eu acho que as outras pessoas também têm essa curiosidade, mas eu estava, conforme você falando, eu construía. A gente vê, né, até voltando de novo para a história do chat, muitas questões técnicas, entre aspas, programadas. Né? Você fala assim, por exemplo, bom, eu trabalho com automobilismo, né, que eu falei, uma ocupação com automobilismo. Então você tem lá, você mexe no setup do carro. Aí você fala, mas vai automatizar algumas profissões, mas aquelas, depende da sua, não. Pô, engenheiro, automobilismo, vai automatizar. Calma lá, né? Hoje eu fiz umas perguntinhas pro chat de, o carro está com tal comportamento, tal carro, o que eu faço? Ele me respondeu muito bem. Ele quase que falei, nossa, eu acho que a próxima corrida eu vou fazer de casa. E aí eu deixo lá, a pessoa lá só vai escrever e vai estar tudo bem. Mas o que eu quero dizer com isso é que, independente do cargo, pessoa ou quem quer que você seja, as habilidades técnicas estão, na minha visão, cada vez mais programadas, cada vez mais fáceis de acesso a qualquer pessoa. Como que a questão de você analisar um RH, você analisar uma pessoa, você avaliar se ela é uma bom candidato para sua empresa ou não, se é uma boa pessoa para integrar seu time ou não, você está muito fácil, ao meu ver, você vê as hard skills. Mas como é que você consegue, se é que consegue ainda, se não consegue, eu acredito que um dia vá, analisar a parte mais humana da pessoa, o quanto essa pessoa é confiável, o quanto essa pessoa é íntegra, o quanto essa pessoa é boa em trabalho em equipe. Como que a tecnologia pode ajudar nessa parte, se é que já chegou nesse ponto, Sabrina? Eu costumo dizer que, assim, por mais que a gente tenha as inteligências artificiais fazendo todo esse rastreamento, esse monitoramento, com todo esse mundo avançado de analytics, né, a gente só testa aquele modelo, só testa aquela precisão de resposta com o tempo. Isso pode ser alto, pode ser baixo, depende muito, até porque o dado da pessoa é um dos dados que mais muda. Se você faz uma análise de dados financeiros, de algo mais estático, de um produto, algo do tipo, você vai ter uma resposta de precisão daquele modelo, de assertividade daquele modelo para algo para o futuro. Para a pessoa, é muito baixo. Algumas pessoas até estranham quando vai fazer algum tipo de análise, porque falam, caramba, peraí, mas o modelo deve estar muito ruim. Não, é porque no mínimo as pessoas vão mudar de idade a cada ano, no mínimo. Sem contar outras características que por influência de fatores externos, vai mudar. Pessoais, ou sociais, ou econômicos, ou profissionais, ou seja o que for, ela vai mudar. É natural do ser humano.
E o que se sobressai hoje em dia é as validações dessas percepções que acontecem através dessas ferramentas e através de algumas conversas. Hoje em dia, o que eu costumo dizer é que a característica da criatividade, né, e isso vem muito à tona, principalmente quando você traz essa questão da automatização, de o quanto as máquinas têm trabalhado em conjunto, têm estado tão próximo das pessoas desde, né, a inteligência artificial foi inventada em 1950, gente. Não aconteceu agora, né? Então vamos partir daí, né? Desde muito tempo, a gente percebe, né, que sim, é muito importante a gente tá utilizando essas ferramentas a nosso favor, mas tem características que ainda não foram inventadas e talvez nunca vão ser inventadas, que é a criatividade. Então, cada vez mais a gente vai ter criadores e menos copiadores. Por mais que a gente tenha os Stack Overflows da vida, né, os ambientes maravilhosos e nada contra, né, eu uso pra caramba, gosto. Sem eles não existe. Não existe, exato. É muito importante que a gente comece a tentar entender as coisas que a gente está copiando para a gente conseguir criar coisas novas, né? Então, por isso que, de novo, como professora, eu sou super mega suspeita, né, de incentivar as pessoas a consumirem esse tipo de canal de educação e sempre buscar educação, mas é a educação que vai trazer vida a toda a sua criatividade. Então, não é só ter criatividade, é estar inserido nas comunidades, é estar obtendo novas ideias, é estar considerando todo o contexto de diversidade a seu favor para entender quais são o que as diferenças podem agregar e contribuir para aquilo que eu não tenho, né, para aquilo que eu não consigo ir além, e juntar com o que eu tenho, né? Então, hoje eu vejo o fator principal, criatividade, relacionamento. Por quê? Se eu tenho criatividade e não tenho relacionamento, eu não consigo transmitir, eu não consigo evidenciar a minha criatividade. Se eu tenho criatividade, eu também não consigo tangibilizar, não consigo construir, eu vou precisar estudar, eu vou precisar me capacitar para eu ter um entendimento do conceito e evoluir a partir. Quando a gente vê esses grupos de pesquisadores, cientistas, normalmente eles vêm de uma trilha muito acadêmica, né? Então, por quê? Porque eles obtêm o conceito para não ir somente através da experiência. Não que seja pequeno, não que seja pouco, é fundamental. Mas o conceito, ele traz as nomenclaturas daquilo que você vai evoluir, começo, meio e fim. A experiência pode amadurecer, pode aprofundar, pode agregar, com certeza, que a gente pode chamar, ou os cientistas chamam de testes, né? Ou os técnicos também chamam de teste, né? Mas, você que é do meio automobilístico, você entende muito mais do que o teste, né? Mas é muito importante a gente saber os termos, os conceitos daquilo que a gente está criando, para a gente ter toda a documentação, ter toda a nossa criatividade clara para todo mundo. Muito bem. Você falando isso, sabe que é engraçado, né? Porque eu, como ouvinte de todos os episódios, eu nunca faltei nenhum, Sabrina. Então, todas as vezes eu estou escutando aqui, e eu sempre falo que eu conecto coisas que... as pessoas que vêm para cá são pessoas de sucesso em suas carreiras, pessoas que conseguiram, né, chegar no ponto, trabalham com coisas que gostam, estão aqui para compartilhar. E tem muita coisa em comum, né? As pessoas falam assim, pessoas que vão estudar os bilionários, né? Tem coisas em comum entre os bilionários. Enfim, todas as trajetórias de sucesso em si, elas têm coisas em comum e é importante as pessoas entenderem. Você falou primeiro aqui, comunidades. É quase que unânime as pessoas falarem aqui, eu sempre repito, comunidades. Hoje, como a gente fala de tecnologia, essa comunicação, essa interação que eu estou tendo aqui com você, ela não era possível na minha época, né? Então, assim, na sua época talvez não. Então, assim, como que a gente fazia? Era difícil. Hoje em dia está mais fácil, né? Você conseguir entrar num grupo que as pessoas falam de People Analytics. Não sei nada sobre People Analytics. Além de você ter a tecnologia que pode te dar acesso à busca, não é na Barça, igual era na minha época, você pode entrar num grupo onde as pessoas conversem sobre isso. E aí entra muita figura do mentor, né? Que existem pessoas que já trabalham com isso, falando sobre isso, te dando os caminhos, que é muito do que a gente tenta fazer aqui também. É como se fosse uma mentoria, né, curta, né, de 1 hora falando sobre isso, sabe? Falando sobre uma área que pode ser de interesse. Então isso é muito importante, eu estou ressaltando o que você disse. Segundo, aprender como funciona isso, para mim, é uma faca de 2 gumes, que é o seguinte: a tecnologia veio para encurtar espaços
para encurtar processos, não para simplesmente fazer a gente parar de pensar. Não é porque eu entro no chat lá de novo, que eu tô com ele na cabeça, que eu fiquei vendo no chat GPT e digito como é que faz a equação de Bernoulli lá de mecânica dos fluidos, que eu não preciso entender como ela funciona. Que eu preciso apenas entender que é mais fácil eu ter o acesso e a partir daquilo eu preciso fazer outra coisa. Por isso que as coisas evoluem. Né? O ser humano, a gente só está hoje, né? Minha mãe me disse isso uma vez e não esqueço. A gente só está onde a gente está hoje porque a gente é uma espécie capaz de transmitir conhecimento. Então, assim, a gente não está no zero toda vez. A gente evolui, aí a outra geração parte da onde a gente terminou. E assim vai. E assim a gente evolui. Então, assim, não dá pra gente simplesmente se acomodar porque alguém automatizou o processo, automatizou respostas. Agora a gente tem um novo desafio que parte justamente deste ponto. Agora a gente já tem as respostas. O que a gente precisa? Novas perguntas? Talvez seja. Né? E sejam esses outros desafios, porque senão fica uma desvalorização. Para onde você está? Para quê? Já tem aqui, ó, entra no Google. Tá. Não é assim. E é um perigo, e eu sei que muitas pessoas às vezes pensam assim. E é importante você trazer, senão, além do mais, a gente não vai ter mais nada, né? Porque vai ficar só respondendo, vai fazer, ninguém vai desenvolver mais nada, vai achar que aquilo vai se atualizar sozinho, não é. Né? Mas muito bem. Agora para a gente um pouco para a parte de carreira, Sabrina, para na sua parte final aqui, eu tenho, antes de eu perguntar para você como seria a carreira em People Analytics, eu quero te perguntar outra coisa. Eu estava aqui anotando. Quando você fala em dados, né, você falou muito aqui, agora tem tecnologia, a gente está começando a observar os comportamentos, e disso a gente começa a entender mais as pessoas, os gostos. Como é que os jovens que hoje vão buscar um emprego, vão buscar mudar de carreira, eles devem se importar cada vez mais como eles se posicionam em redes sociais, por exemplo? Porque isso é um assunto que talvez antigamente ninguém falava, né? Mas hoje em dia, quando você, tudo é dado, tudo é informação. Será que é importante um jovem ter um LinkedIn? Né? Será que é importante o jovem, além de ter uma rede social como essa, ele postar alguma coisa sobre essa? Né? Começar a consumir e interagir com conteúdo? Isso é de fato importante ou não, Sabrina? É extremamente importante, tá? Inclusive, a gente tem, por exemplo, uma das ferramentas como essa que você trouxe, que é o próprio LinkedIn, como uma fonte muito boa para hunting, para poder trazer uma visibilidade também de empresas que a pessoa pode ter passado, de empresas que as pessoas seguem que gostaria de trabalhar. Então, as conexões ali no LinkedIn, não querendo fazer propaganda, né, ajuda bastante a gente já ter uma coisa que até existia um pouco antes, né? Poxa, se essa pessoa faz parte dessa conexão, eu já tenho uma leitura, se são pessoas com conexão comum. Então, é o tal ali das redes neurais quase ali que a gente vive, né, das conexões ali das redes que a gente vive, e que vai trazendo um certo pré-perfil sobre aquela pessoa, né, se é que isso existe, se é que eu não estou inventando alguma coisa nova aqui, né, então traz uma referência de como aquela pessoa de como ela se comunica, quais são os grupos comuns, né, tem até quem diga que a gente é um resumo das 5 pessoas que a gente convive, né, e então é importante sim, estar muito atento aí, atenta a deixar muito claro o que te faz feliz, o que você gosta. Eu não estou querendo dar dica nenhuma de ninguém demonstrar aquilo que você não é, pelo contrário. Por quê? Se eu gosto de futebol e eu falar, não, mas eu quero trabalhar numa empresa que não gosta de futebol, eu vou estar me reprimindo. Isso vai vir à tona de alguma forma em algum momento, né? Eu estou dando um exemplo muito aleatório aqui, tá, Fábio? Mas é só um exemplo para a pessoa não deixar de ser quem ela é. Pelo contrário, trazer à tona, né? Olha, eu sou isso, eu gosto disso, eu quero isso, e naturalmente ela vai começar a atrair as empresas que têm preferências próximas, que têm relações próximas, e vai ser muito feliz e vai com certeza se encaixar ali com essa empresa e vice-versa, né? Então, acho que a grande dica que eu tenho aqui sobre essas questões de rede social, eu sei que é muito cansativa a maioria aí das ferramentas de recrutamento e seleção, mas muitos dados que são coletados são dados fundamentais para poder apoiar após a entrada desse candidato, né, em toda a trilha, seja ela de
on-board, com a experiência, da cultura, do engajamento, seja no desenvolvimento dessa pessoa, seja na análise de performance dessa pessoa, para ter um mérito, uma promoção, um crescimento, apoiar ela em todos os sentidos, que é o objetivo principal. Então, tenha um pouquinho de paciência, espero que as ferramentas melhorem, coleta automaticamente, né? Uma das ferramentas é o LinkedIn, eu acho que é uma das maiores. Tem muitas pesquisas do LinkedIn, a última que veio trouxe basicamente 3 características principais. Uma delas é saúde e bem-estar, faz muito sentido com os últimos anos que a gente viveu. Outra é cultura, engajamento, então faz mais sentido ainda, porque isso está cada vez mais à tona. Quem eu sou e o que eu quero viver, o que me torna feliz. E falando um pouquinho de quem quer migrar aí, os jovens, né, que querem migrar ou entrar, eu de cara já falo, eu tenho alunos de People Analytics, desde estagiários até heads de empresa com times e tudo mais. Então não tem parâmetro, porque People Analytics tem 4 níveis de maturidade ali para você poder trabalhar. É um tema que ainda está amadurecendo no Brasil, então eu vejo estagiários dando um show, um baile, e eu vejo aí gerentes, heads, aí, diretores, com muita dificuldade. Então não tem parâmetro. E vice-versa, tá? Então não tem parâmetro. Eu acho que a regra aqui é você se permitir, vai ter uma fase ali de sair da zona de conforto. Se você tem essa coisa de exatas e humanas, você vai ter um terceiro parâmetro aqui, que a gente pode chamar de orgânico, para poder entrar nesse universo, né? Dentre esses níveis de maturidade que existem. Vai desde o básico até o avançado, e para cada nível de maturidade, você vai ter um nível de exigência não só de conhecimento de dados, mas também de conhecimento de RH, né? Eu costumo dizer que o básico ele não vai exigir tanto de dados, mas ele vai exigir de RH. E todos os níveis vão exigir de RH. Eu partiria para quem é de dados. Para conhecer o universo ali de RH, as regras têm inúmeras, e para quem é de RH, mergulhar de vez ali no mundo de dados, permitir essa bobeira de achar que é um bicho de 7 cabeças, né? De forma alguma, ninguém sabe tudo, sai dessa síndrome do FOMO aí, que você tem que saber tudo, ninguém tem que saber tudo, ninguém vai saber de tudo. Escolhe o caminho que você quer se especializar, o que você gosta mais, e segue em frente. Ninguém vai, ainda mais num contexto tão multidisciplinar, onde você vai ter que desenvolver skills de comunicação, de marketing, de negociação. É isso que você vai trazer um dado que o dono da empresa não vai gostar, porque contraria todo o pensamento, todos os vieses, todas as subjetividades que ele tem na cabeça. Aí você vai ter que ter contradados no argumento, ter evidências muito fortes para transformar o mundo. Então, costumo dizer que escolher uma carreira em People Analytics é querer construir um mundo melhor. E eu acho que isso faz muito sentido com esse canal, que eu acho que muito do que você faz aqui, Fábio, a sua contribuição de querer levar conhecimento para os jovens, que é a nossa geração aí que vai construir todo o nosso futuro, né? A gente está construindo o presente, né? Sim. Mas eles vão construir o nosso futuro, que vão estar olhando, aprendendo, sabendo sobre esse tema, sobre esse assunto, e evoluindo esse assunto aqui no Brasil. Que posso considerar ali que 10% das empresas, aliás, posso considerar não, vou trazer uma pesquisa da PwC oficial aí, a gente só tem 10% das empresas na América Latina com atuação em People Analytics. E nos níveis de maturidade, a gente só tem 10% desses 10% ali atuando em níveis mais avançados, que exige muito, não só em questão de tecnologia, como pessoas, né, capacitadas para poder trabalhar com essas tecnologias. Muito bom. 10%? 10% que você falou só das empresas? É muito pouco, né? E às vezes quando eu falo em tecnologia a gente pensa, né, porque depende da experiência de cada um, né? Quando fala, não, tecnologia, imagina que as empresas são todas automatizadas, só tem robô, não foi o mercado trabalhando, só tem. Na verdade, quando você vai ver, dependendo da empresa, a pessoa te entrega um papelzinho com um bilhetinho do nome da peça que ela mudou, ela põe em algum lugar aí pra mim. Porque
tem muita empresa ainda que está num nível de maturação tecnológica muito baixo, né? Isso está acontecendo, né? Isso é um processo, é o presente, como você disse, é o presente. E você disse duas coisas, Sabrina, que aqui eu lembrei, né? Primeiro que, de novo, é engraçado como sempre me conecta com alguém. Primeiro você falou sobre o entender, né, da questão, mas eu gosto de futebol, eu adoro futebol. Inclusive hoje, no dia que a gente está gravando, tem Palmeiras e Corinthians. Daqui a exatos 60 minutos, eu estou muito ansioso pelo jogo. Eu adoro futebol. E eu sempre trabalhei com automobilismo. E eu odeio carro. E aí a pessoa fala, não faz sentido, não gosto. Mas como que você trabalha? Porque eu gosto de esporte. Não sei se quem está vendo no vídeo está vendo uma bicicleta ali. Eu treino com um Ironman e com uma ultramaratona. Eu quero fazer a Mont Blanc, que é de 100 km, e vou fazer um Ironman. Então, assim, o esporte está na minha vida. Eu treino todos os dias. Então, assim, logo, quando eu vou para o automobilismo, mesmo não gostando de carro, eu gosto da competição, né? E é muito competitivo, então isso me move. Então, entender o que você gosta, né? E o que você dá match, porque quando você começa a fazer isso, sabe por que eu lembrei? Eu lembrei de uma entrevista com o Vabo sobre autoconhecimento. E ele falou que era a característica fundamental. Ele falou, como que você vai montar uma equipe? Né? Ele falou, para você montar uma equipe, você vai montar pessoas que têm valores iguais a você, de uma forma resumida, e habilidades diferentes. Mas como é que você vai saber quem são essas pessoas se você não se conhece? Né? Porque o primeiro de tudo, das características, é se conhecer quem é você, quais são as suas fraquezas, seus gostos, seus valores, para que você se conecte com uma empresa. Né? Então o jovem precisa começar a olhar para dentro de si. Isso é uma coisa muito importante que você disse, né? Vocês falam as mesmas coisas em outras palavras. Né? E depois, quando você falou da questão de evoluir, que tem os estagiários, eu lembrei de uma entrevista antiga que a gente teve aqui com o Sandro Mesquita, foi uma das melhores também, e ele falou assim, eu quero que o meu aluno seja melhor que eu, né? Porque se der tudo errado na minha vida, ele ainda me dá um emprego, né? E ele falou que assim, ele fica muito feliz quando os alunos deles crescem, ele fala, cara, os caras me ensinam, e ele deu muito nível de pé de igualdade, eu falei, é uma troca, tem aluno meu que é melhor que eu, tudo bem. E eu trago para ele experiências que ele não tem e ele traz esse, né, talvez seja uma pessoa com conhecimento, né, um QI muito elevado ali, por uma determinada idade, que consiga também ensinar. Então isso é muito importante, você falou de ser professor, isso é muito disso, né, as novas gerações, elas realmente, eu gosto disso, eu quero que as pessoas me superem, eu quero que as pessoas sejam melhores, quando eu ensino alguém, eu quero que essa pessoa cresça, isso me dá uma felicidade, nem que ela seja 10 vezes melhor que eu. Né? Isso é muito do sentimento que eu acho que a nossa geração tem que ter mesmo de cultivar nas pessoas, de evoluir. Né? Isso é uma coisa boa. Né? Agora, Sabrina, o que é para a gente finalizar aqui, na nossa última pergunta, para a gente deixar, você falou sobre carreira, sobre programação e RH, que são as áreas de People Analytics, isso aí está muito mais claro agora. Agora eu vou falar o que eu faço, né? Porque eu também estou em processo de transição de carreira, não para People Analytics, mas muito parecido com a tecnologia. E o que eu faço? Talvez os jovens possam fazer também, porque você falou de comunidade e tudo mais. Eu penso assim, por exemplo, eu quero trabalhar em Data Science. Aí eu vou lá, busco uma fonte de dados no Kaggle, que é um lugar que tem um monte de projetinho lá que eu descobri. Tem mais dezenas de lugares, mas eu vou dar o exemplo dele. Então, certo, se alguém quiser entrar. Aí eu escolho um tema do meu interesse, aí eu pego aquele banco de dados, vou lá nos meus estudos no que eu aprendi, né? Porque você falou para as pessoas estudarem, elas vão estudar lá, que seja Python, né? Se for programação no caso, que é o meu caso, e tento fazer uma solução. Eu vou estudar os dados dessa região demográfica aqui, dessas pessoas, entender qual que é o comportamento delas e a associação delas com, sei lá, restaurantes. Quais vão para quais restaurantes aqui nessa região. E aplico e posto num sitezinho chamado GitHub. E logo, isso com o tempo, eu vou criando. Hoje eu já tenho 27 repositórios lá que eu criei e vou deixando lá. Isso é bom ou não? Você acha que as pessoas... Porque, para mim, por que eu falo que eu estou perguntando? Porque para mim ele funciona como uma forma de faço, coloco em prática e deixo salvo ainda. É uma boa essa aí, Sabrina? É excelente. Tem outras ferramentas também. O GitHub é uma das, podemos dizer, uma das pioneiras ali que veio ajudar muito para a gente ter esse acompanhamento das evoluções aí, das tecnologias, né, de toda a documentação, né, a gente não perde tudo igual era antes. Então tem o GitHub, tem o GitLab, tem vários outros aí. Também você pode começar com canais como, estava vendo até hoje, Notion também. Você pode, eu não estou aprendendo ainda a utilizar GitHub, Notion, entre outros. Quero
fazer alguma coisa aqui também. Faz um Word Drive, mas começa. Faz alguma coisa, mas começa. E salva, acompanha, vê a sua evolução, se orgulha da sua jornada. Eu, particularmente, Fábio, vou me entregar aqui, porque eu gosto muito de livro que tenha experiência. Então, isso tende a ir para livros mais técnicos. Então, se tem um livro que tem uma figura ilustrando, que eu possa testar, que eu possa viver, que eu possa sentir, que é o core das pessoas, eu prefiro, né? Não que um livro de texto, de psicologia, por exemplo, eu não vou sentir. Eu vou sentir, eu vou aprender pra caramba. Sim. Mas eu gosto de ter essas evidências. E eu tenho até uma turma em uma das escolas, e eu fiz cursos de psicoanalista em várias escolas, já perdi as contas, acho que mais de 5. Todas eu aprendi. Só que uma das coisas que eu mais aprendi foi levar para a sala de aula o que eu não encontrei nessas escolas. E uma das coisas foi exatamente o que você trouxe. O projeto, o portfólio. O primeiro vai sair perfeito, lindo, maravilhoso? Não. Mas é o ponto de partida. Né? É igual você falou da bicicleta. Imagina, você não aprendeu a andar de bicicleta perfeitamente na primeira pedalada. Você hoje começou... é difícil. Você começou, talvez você caiu, talvez você lá na infância aprendeu com rodinha, né? Não sei. E com o tempo, né, você conhecendo o que é a roda, onde que é o freio, onde que é a marcha, né, aprendendo todas as funcionalidades, você teve a experiência de sentar na bicicleta e viver. E aí você foi empinando, sem as mãos. Eu acho que essa evolução, a gente conseguir enxergar, ver, ela é fundamental, né? Então, nesse curso, uma das coisas que os alunos têm é uma entrega de projeto final. Teve um último agora, com vários temas super interessantes, onde foram cases reais que eles fizeram na empresa deles. Então, isso é muito bom, porque eles não levam só o conhecimento, eles levam a experiência do conhecimento. E aí, comecem pelo começo. Quer fazer poxa, eu não sei programar em Python, não sei programar, sei lá, mesmo o GPT, que é tão simples, que traz até explicação. Esses dias eu fiz uma pergunta que eu queria até complementar no curso. Eu fiz assim, a pergunta de você tem que ter um prompt, né, que é uma pergunta bem assertiva, né, senão ele fica meio bugando às vezes, né. Então eu fiz uma pergunta lá, como que eu poderia fazer uma análise preditiva utilizando 3 variáveis, etc. E ele tanto me deu código que eu poderia copiar e colocar no Python, que foi o que eu pedi, ou na linguagem que eu queria, como explicou o que eu estava fazendo, o que era aquilo e tudo mais. Então eu acho que GPT, PART, entre outros, vão continuar surgindo, mas você ter a sua experiência ali analisada, acompanhada e toda essa evolutiva, acho que se eu pegar meu primeiro teste que eu fiz em Excel e Power BI e olhar o que é feito hoje, é uma distância muito grande, mas também me dá muito orgulho. E a gente ter esse autoafeto, né, para trabalhar autoconhecimento, trazer à tona todas as nossas características positivas que todo mundo tem, Fábio, é fundamental com esse olhar de onde que eu comecei, onde eu tô, e nunca esquecer. Nunca esquecer de onde você começou e sempre seguir firme ali onde você vai chegar, contando muito com as comunidades. O poder da comunidade, ele é muito claro quando a gente olha como algumas ferramentas em alta aí no Gartner acontece. A gente tem, acabei de falar do Power BI, que é uma ferramenta de Business Intelligence. Essa ferramenta é líder, né, segundo o Gartner, na última pesquisa. E essa ferramenta, ela tem uma coisa chamada Power BI Idea, que é o quê? É a experiência de quem usa o Power BI e coloca lá na comunidade. Além das indicações que a própria comunidade do Power BI mostra lá pra gente. O R, que é uma ferramenta gratuita de programação também, ela é atualizada pela comunidade. O Python, a mesma coisa, nasceu de atualização de comunidade. Então, a comunidade é muito poderosa e ela mostra o quê? Ela mostra as evidências. Então, por que não a gente também não ter o nosso portfólio, seja ele Notion, seja ele... Eu, por exemplo, tenho uma página onde eu chamo pessoas para subir artigos do assunto, porque a gente tem pouco conteúdo em português. A gente, em People Analytics, a gente tem muito conteúdo
é inglês. Então, para atender uma certa escassez que a gente tem no Brasil, só 6% fala o idioma inglês fluente o proficiente, eu criei essa comunidade do Analytics. Então, lá tem várias referências no assunto que trazem artigos de vivência deles do dia a dia, experiência deles do dia a dia, diversos temas. Então, essa atuação pode vir de qualquer pessoa, Fábio. Está vindo de você. Eu acabei de dar um exemplo de uma dinâmica que tem, qualquer outra pessoa. E é a hora, e aí eu estou falando com professora, e é a hora onde a gente aprende mais. Porque é comprovado que a gente aprende muito mais ensinando do que sentado na cadeira ali aprendendo. Sem dúvida. Eu aprendi isso curiosamente na minha vida no momento que eu comecei a explicar. Eu estava mais preparado para a prova. Era a parte boa da minha faculdade, né? Porque tem a parte muito, muito boa e a muito menos. Foi a parte muito boa. E aí eu comecei a ensinar as pessoas a mensagem. Eu falei, nossa, mas eu gostei disso porque eu estou aprendendo mais que vocês. Aí eu chegava na prova e estava muito fácil. Porque, para você ensinar, né? Quer dizer que você está dominando, você reforça aquilo para você. E também acho ótimo isso. Isso é muito importante. E você falando agora, antes de eu pedir só o recado final, Sabrina, né? Você falando sobre... Eu estou com isso na cabeça desse negócio de programar, né? E dessas ferramentas tecnológicas. Eu acho incrível isso. Eu sei que tem algumas pessoas que têm medo. Meu Deus, acabou agora. Não, mas eu acho maravilhoso. Eu quero mais que faça tudo o que eu faço e para que eu consiga ir para o próximo step. Eu penso assim. E uma forma que eu falo e eu vejo, né? A minha visão. De novo. As hard skills cada vez mais estão programadas e a gente vai evoluindo. Elas não vão estacionar, vai evoluir. Mas se tem algo que eu não faço ideia como programador e eu não sei se alguém faz, que é programar exatamente o ser humano de cada um, né? Isso eu não sei se é possível, né? Porque a gente fala de redes neurais, né? Porque redes neurais, porque eu teve um convidado aqui que falou assim, redes neurais, eu podia chamar Cheetos. Porque alguém disse que é redes neurais, mas ninguém sabe como a gente funciona. Ninguém sabe se realmente as redes neurais é assim da nossa cabeça. Ninguém sabe. O quanto a gente sabe daqui é pouquíssimo. Então, assim, a gente não sabe muito bem como nós funcionamos e a gente não consegue nos programar. Fiquem tranquilos ainda. E acho que, não sei, nunca é uma palavra muito pesada, mas está muito longe. Né? Mas justamente essa peculiaridade, individualidade que nós temos de sermos humanos é o que a gente tem que valorizar. Né, de ter que entender, e é isso que vai fazer a gente caminhar para frente, seja como for. E como você disse, super importante também botar em prática, ensinar. Então, muitos jovens aí devem começar a buscar comunidades e ensinar. Cria um grupinho aí de amigos interessados, estudou mais, começa a ensinar eles. E aí outro dia o outro ensina, vocês vão ver que vocês caminham muito para frente. Agora, Sabrina, muitíssimo feliz com toda essa aula que tivemos aqui. A mentoria, como falei desde o começo. Eu queria só pedir, antes de te agradecer, para onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais, se a gente quiser entrar em contato, né, aprender sobre o Analytics, falar com você, e para você deixar o recadinho final para a gente encerrar esse grandíssimo episódio. Tá joia. Fábio, prazer é todo meu. Te falei, né, dos bastidores, super feliz, espero ter contribuído oficial, né, como diz, idade jovem. Quer dizer, eu sou jovem há mais tempo, né? Tenho aqui dos 43, eu jovem há mais tempo. Mas eu posso dizer que estou muito feliz em poder colaborar, contribuir. É uma alegria enorme ter sempre essa troca, né? E ter a vontade aqui de me procurar, tomar um café, seja virtual, né? Quem estiver fora de São Paulo, eu estou em São Paulo. Eu tenho meu LinkedIn, que é sabrina.vasconcelos, você vai me encontrar, só não esquece dos 2 L's, né, Vasconcelos com C mesmo. Sim. Como eu falei, eu criei aí um canal no Instagram, mais para colocar os eventos, porque meus alunos vivem falando, professora, você participa dos eventos, a gente fica sabendo, a gente quer se inscrever, a maioria deles são gratuitos, né? Então, eu criei, baseado numa página que eu fiz para os artigos, que se chama Universo Savar. O início do meu nome e sobrenome mesmo. Zero criatividade, tá? O que dava para fazer naquele momento, Universo Savar. E a mesma coisa esse site. O site é gratuito, você vai lá em artigos, está meio desatualizado, mas os artigos estão atualizados, que eu acho que é o que agrega mais e foi o objetivo principal. Fiquem à vontade, tem código pronto,
tem artigo pronto ali, começo, meio e fim, o que você deve fazer, ouvindo não só a Sabrina, mas outros especialistas ou outros profissionais que são gerentes, líderes aí no tema, né, de Analytics no Brasil. Tem um artigo só que é de uma pessoa da Argentina, mas está em espanhol, então está bem acessível aí também. E a gente tem uma pessoa também que está falando muito dessa coisa do garbage in, garbage out, que é a entrada dos dados, saída dos dados, que é especialista fora do país no tema People Analytics, então é um artigo muito interessante, todos ali são muito interessantes, né? E vou estar aí super disponível, tá, Fábio, para poder dar continuidade a partir desse podcast. Mais uma vez, te agradecer por todo o carinho e pelo convite. Muito obrigado. A gente adorou aqui. Eu lembro que aquele caderninho, ó, tava assim, ó. Agora, ó, completíssimo aqui. Eu mesmo aprendi demais com você, Sabrina. Era uma área que, ó, confesso que eu não conhecia, né? Talvez tivesse uma noção, mas você falando aqui pra gente, muito bacana, muito bom entender. E essa troca é maravilhosa sempre. Eu espero muito que os ouvintes tenham aprendido assim como eu. Eu tenho certeza que todos estamos muito felizes aqui com a sua presença. E o MatrixCast estará sempre de portas abertas. Então, muito obrigado a você que assistiu a gente aqui todo esse episódio. Não se esqueça de curtir e compartilhar com muitos que precisam também aprender sobre People Analytics com a Sabrina. E muito obrigado a você, Sabrina. Obrigado a todos. E até semana que vem.